bem-vindo! Estamos começando mais uma lição da nossa revista, tá bom? A paz do Senhor a cada um de vocês que está chegando aqui, seja bem-vindo, vocês aí. Quem puder, se inscreva no canal, ajude nós, e quem quiser adquirir a nossa revista, entre em contato conosco. Essa revista aqui, ó, nós vamos começar a segunda lição dessa revista aqui, o que é pentecostalismo e neopentecostalismo à luz da Bíblia. Nós vamos hoje para a segunda lição. Essa revista aqui, o autor dela sou eu mesmo que criei ela, tá bom? Quem tiver interesse, quiser, entre em contato conosco. Essa revista aqui, ela vai explicar à luz da Bíblia o que é pentecostalismo e neopentecostalismo. Tem 12 lições e até o final dessas 12 lições, usando a Bíblia como exemplo, você vai conseguir interpretar o que significa isso. E talvez, se você participa de uma igreja que é neopentecostal ou pentecostalismo ou neopentecostal, você vai entender qual é o tipo da sua igreja. Se você quer participar de uma igreja clássica pentecostal, você tiver uma igreja neopentecostal, você vai descobrir a luz da Bíblia, tá bom? Pois esqueça tudo, fanatismo de nome de denominação e liderança. Esqueça isso. Fique com a palavra de Deus, que é o que a gente vai ficar. Aqui eu não vou falar de denominação nenhuma, assim, exemplo de ninguém. Eu vou dar exemplo da palavra de Deus e vou falar o que elas fazem e o que não faz, tá bom? Mas não é defamando, é explicando o que a Bíblia diz, tá bom? Pois vamos começar a segunda lição, e que Deus abençoe cada um de nós. Qual a segunda lição? A segunda lição é o dom do Espírito Santo no pentecostalismo. O dom do Espírito Santo. Antes de começar essa segunda lição, vamos fazer uma oração rápida, mas vamos começar com a oração. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, para começar mais uma lição. Que o Senhor venha abençoar nós com esse ensino de hoje, tá? Que o Seu Espírito Santo venha nos guiar, que venha ser feita a vontade do Espírito Santo aqui, que Ele venha estar nos guiando, tá bom, gente? Vamos. Agradeço a cada um de vocês que está ouvindo e agradeço a Deus por estar aqui falando, por Ele estar me permitindo de estar aqui falando, tá bom? Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? A segunda lição, quem não viu a primeira, vai vendo aí. Vai ter a playlist, né? Vou botar isso com playlist, primeira, segunda e tal. Já vou fazer isso na próxima. Já vai estar aí, se você está vendo essa segunda lição. Segunda lição, vamos lá. Revista Pentecostalismo e Neopentecostalismo. O que é isso à luz da Bíblia? A segunda lição, o título é a doutrina do Espírito Santo no pentecostalismo. Vamos lá? O que é que nós temos aqui hoje? Texto áureo. O texto áureo da nossa lição é: e aconteceu depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que vai acontecer, né? Joel 2:28. Joel 2, capítulo 2, versículo 28, tá bom? Agora vamos para, essa é a leitura, o texto áureo, né, da nossa lição. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. Se você está dando aula com alguém, tem que ler você mesmo. Classe que a gente fala que às vezes tem gente que está dando para várias pessoas na igreja. Se você tiver uma revista dessa que nós criamos, você pode dar aula também. Fazer ensino usando isso aqui, que é bem interessante. Leitura bíblica em classe, vamos lá. A leitura de hoje é 1 a Coríntios. 1 a Coríntios, capítulo 4, capítulo 12, capítulo 12, do versículo 4 ao 11. Quem vai estar lendo, como na outra primeira aula, a Fabiana. Fabiana, lê aí alto para nós aí a leitura bíblica em classe. Vamos capitular 1 a Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11. Manda bala, vai. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só, é o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito
dá fé, e para outra dá o poder de cura. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só. É o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. É um Espírito, mas o quê? Dá dons diferentes. Mas dá dons diferentes para cada pessoa. Nós temos que entender que existe só um Espírito. Só um Deus existe. Mas ele tem vários tipos de dons para cada pessoa específica. Um tem 2, 3, um tem quase todos, mas é do jeito que o Espírito Santo deu a cada um. E com tudo isso, o nome de Deus é glorificado. Tá bom, gente? Pois isso é a leitura em classe para nós ter base. Observando que hoje vai ter muito texto baseado aqui na lição para nós ler, que era para refutar, para reforçar a doutrina que nós estamos lendo hoje. A doutrina de hoje é a doutrina do Espírito Santo no pentecostalismo. Pois tem muita prova, não tem como ninguém questionar sobre isso aqui. Assim, quem gosta da palavra de Deus, porque as provas bíblicas temos aí, e você anote, se você quiser ler depois com mais calma, é bom anotar. Pegue papel, caneta aí para anotar. Ou você pode anotar no seu celular também, né? Vamos lá. Verdade prática. Vamos para a verdade prática. Verdade prática. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Atualmente, na religião, nas regeneração, santificação, regeneração, santificação e capacitação do crente com distribuição dos dons espiritual, conforme a sua vontade. Entendeu? Pois ele é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Entendeu? Muitos não creem nisso porque acham que a Trindade, nós fala Pai, Filho e Espírito Santo. Que é isso? Quer dizer que é 3 Deus? Não é que existe 3 Deus. Não é. Nós não estamos dizendo que nós adoramos a 3 Deus. Existe só um Deus que é digno de honra e de adoração. E pronto. É o Criador de tudo que há. Entendeu? O Deus lá do Gênesis, que criou o mundo e tudo que há nele. É esse que a gente crê. Ok. Não é que a gente está dizendo que tem 3 deuses, tem não sei o quê. Só que existe Deus, o Criador de tudo. Existe o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E existe o Filho de Deus, que é a gente cristão, que acredita na palavra de Deus, acreditamos, que é Jesus Cristo. Ok? É isso aí. Não é que existe 3 deuses. Não estamos falando que tem 3 deuses. Entendeu? E desde o começo da Bíblia, que Deus começou do Gênesis, já existia o Espírito Santo. Tá bom? Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 2 já está escrito o quê? Se nós for ver, versículo 2 de Gênesis, do capítulo 1, nós já vemos a atuação do Espírito Santo. Entendeu? Mas, depois, mais na frente da lição, eu vou ler para vocês isso aí. Agora não, para não atrapalhar a minha cronogramas da leitura, tá bom? Mas eu vou provar isso aí. Isso é bom que segura você aí para você ver que nós vamos lhe provar. Objetivo da lição. O objetivo da lição é compreender o objetivo da lição é compreender a identidade e a obra do Espírito Santo na Bíblia. O objetivo da lição, no ponto 1, é compreender a identidade e a obra do Espírito Santo na Bíblia. Nós estamos falando na Bíblia. Não é a minha ideia e não é a ideia de ninguém. É Bíblia. O objetivo da lição é essa. Ponto 2 do objetivo. Explicação a diferença entre
A explicação da diferença entre o batismo no Espírito Santo e o novo nascimento. Ponto 2. É para isso o objetivo. Ponto 3. Valorizando os dons espiritual com ferramenta para a edificação da igreja. Valorizando os dons espiritual como uma ferramenta para edificação da igreja. Presta atenção, entendeu? Os dons espiritual é uma ferramenta para edificação da igreja. Sabia disso? Mas temos que saber usar ele como ele atua. Nós vamos aprender até o final da lição isso, tá bom? Agora bora para a introdução. Agora vamos para a parte da introdução. Nós vamos ver aqui que, vamos lá, a doutrina. A doutrina do Espírito Santo é centrada, a doutrina do Espírito Santo é centrada na fé cristã. No pentecostalismo, ela ganha destaque pela experiência do batismo no Espírito Santo. Alguns prometem, é algo prometido por Jesus. Isso é Jesus prometeu isso. Pois não tem como ninguém refutar. Ah, isso não existe. Isso... Não, Jesus prometeu o batismo com o Espírito Santo. Esta lição apresenta a identidade divina do Espírito Santo e a sua ação na vida dos crentes. Tá entendendo? A introdução é essa. Que Jesus Cristo foi prometido por Jesus Cristo o Espírito Santo nas nossas vidas, dos cristãos. Entendeu? Essa vamos lá. A ideia divina do Espírito Santo é a sua ação na vida do crente. Ela tem uma ação na vida do cristão. Pois o objetivo é trazer texto bíblico e provar que isso aí existe. E nós vamos ver os objetivos na nossa vida como cristão que crê em Jesus Cristo. Entendeu? Pois quem crê em Jesus Cristo tem que receber a promessa do Espírito Santo que Jesus prometeu para nós. Revestimento do Espírito Santo. Eu estou falando revestimento do Espírito Santo conforme a Bíblia. Não revestimento de muitas loucuras que existe aí, dizendo que é o Espírito Santo. Não, gente, não estou falando isso. Espírito Santo bíblico, tá bom? Seguindo a doutrina dos apóstolos, que é isso que a palavra nos ensina, tá bom? Vamos lá. O item 1, agora bora para o item 1. Quem é o Espírito Santo? O item 1 agora, nós vamos falar quem é o Espírito Santo. Ponto 1, bora lá para o ponto 1. Item 1 do ponto 1. Pessoa divina e uma força. É uma pessoa divina e uma força. O Espírito Santo é pessoa positiva. Tem vontade, fala, intercede e se entristece. O Espírito Santo é uma pessoa divina. É uma pessoa possui vontade, fala, intercede e se entristece. Tem prova bíblica? Tem algum texto que fala isso? Vamos lá. Vamos ler uma comprovação bíblica. Efésios 4:30. Nós vamos ler Efésios capítulo 4:30. Vai dar uma base para refutar o que está escrito aqui. Bora lá, o que está escrito? E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de prosperidade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Cadê? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Não faça com que o Espírito Santo fique triste, porque quer dizer que ele é uma pessoa. Não tem como. Como que ele fica triste? É uma pessoa. Que de Deus que fique triste, pois o Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus colocado em vocês. O Espírito Santo é a marca de Deus colocada em mim e em você, que crê na palavra de Deus. Ele é a marca de Deus.
Quando nós entristece o Espírito Santo, nós estamos entristecendo Deus. Porque é a marca de Deus. Tá vendo? Efésios 4:30. Pois devemos buscar a Deus com entendimento para não vir entristecer o Espírito Santo, que é a marca de Deus, o selo de Deus que está em nós. Tá bom? Pois buscamos conhecimento para não vir entristecer o Espírito Santo. Romanos 8. Daí, Romanos 8. Ó, mais uma refutação aqui para a resposta. Romanos 8, é isso? Romanos capítulo 8, versículo 26. Pode anotar aí, ó. Assim também o Espírito de Deus veio nos ajudar na nossa fraqueza. Por isso não sabemos como devemos orar. Quando nós não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemido que não podemos ser explicado por palavra, pede a Deus em nosso favor. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemido inexprimível. E não há palavras que podem explicar isso. Não tem palavra. Pois, meu amigo, não adianta caçar, é história. Não tem como explicar. É com gemido. O Espírito Santo intercede por nós quando nós não sabemos pedir nas nossas fraquezas. Tá vendo? Tá vendo como existe o Espírito Santo? Tá vendo como o que eu estou falando está na palavra de Deus? Tá vendo como devemos ler a Bíblia? Eu não estou inventando nada, eu estou provando para você. E outra, a versão que eu estou lendo, para não ter confusão, é a versão atualizada NTLH, tá bom? Para não dizer, ó, ele falou coisa. Nós estamos falando o que está aqui, ó. O que está aqui, mas está na palavra de Deus. Nós estamos corrigindo também, não é só ler uma revista criada por mim e por qualquer outra pessoa, mas não tem comprovação bíblica. Nós estamos tendo. Agora vamos lá. Ó, vai lá. Ele é Deus contínuo e corrige o filho, qual igual o filho ao filho, não, qual igual ao pai e ao filho. Tá vendo? Agora vamos, Mateus 28, vamos lá, Mateus capítulo 28, versículo 19. Ô, glória. Vamos lá. Mateus 28, capítulo 19, onde é que está aqui? Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e faça com que seja meus seguidor, batizes esse seguidor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a prova, que prova. É sério. A palavra de Deus é fiel. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e faça ser seguidor de Jesus. Seguidor. Ensine a ser seguidor de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá. IT 1.2. Ativo na criação e redenção. Ativo na criação e redenção. Eu tinha falado desde o princípio. Vamos lá. Presente desde Gênesis. Desde o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a Bíblia do que eu falo, a Bíblia do judeu, porque tem a Bíblia do judeu e a Bíblia dos cristãos. Sabia disso? Mas é por quê? Porque o judeu, ele só crê no Antigo Testamento, que é a Taná, que é chamado para eles Taná, né? E os evangélicos, o novo, eles não creem. Alguns não acreditam. Tal. Isso é coisa para outro estudo. Eu estou dizendo isso, por isso eu falei a Bíblia do judeu. Mas nós cristãos cremos no novo, no antigo e no novo. Nós temos dois livros como livro sagrado de Deus. Tá bom? Vamos lá. Desde o princípio. Nós pegamos lá Gênesis, o primeiro capítulo de Gênesis, versículo 2. Nós vamos ver a atuação do Espírito Santo. Como existia Espírito Santo? Não, eu nunca vi isso, não. Tá vendo? Vamos lá. Vou explicar. Porque tem coisa que tem que ter uma interpretação e tem que saber, né? Às vezes nós lê e não pega isso. Mas vamos lá. E tá. Versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Está escrito o versículo 2. A terra era uma vez
sem nenhum ser vivente, sem nenhum ser vivente. E estava coberta por um mar profundo, e a escuridão cobria o mar. E o Espírito, repetindo mais vezes para você, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Já provei, tá vendo? A Bíblia comprova. O Espírito Santo, ó, existe. Não é coisa de, vocês que crê numa doutrina pentecostal que inventaram. Nós não inventamos isso, isso é uma doutrina bíblica. Desde o começo do mundo já existia. O Espírito de Deus pairava. O Espírito, primeiro fala, Espírito de quem? Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo existe desde a criação do mundo. Ô, glória! Já aprovamos, tá vendo? Vai conferindo, anota isso aí e depois confere para você não se perder e ficar confuso. É bom conferir, não vai só porque eu estou falando isso. Empolgação é porque o negócio aqui, nós estamos vendo que é comprovado biblicamente. Nós não estamos inventando uma doutrina, estamos falando coisas de Deus. Entendeu? O dom, a doutrina do Espírito Santo, nós estamos provando. Entendeu? Vamos lá. O Espírito Santo atuou na regeneração. Regeneração. Agora nós vamos ler João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 5. Cadê o João capítulo 3, versículo 5? João capítulo 3, versículo 5 fala assim: Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Não tem como entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo, que transforma o pecador. Santificação. Santificação. 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos lá. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai do Pai, e pelo o Espírito Santo. E pelo Espírito, olha mais uma vez, Espírito Santo, isso não é coisa da minha mente, está escrito. E pelo Espírito Santo de Deus. Existe o Espírito Santo e Deus. Como que você está criando três Deus? Não existe criação de três Deus, é bíblica. Por isso você tem que ler o texto bíblico e interpretar. Tem pessoas que não acreditam, mas aqui está escrito, é a palavra de Deus. Aí, quando você não acredita, nas coisas que não acredita, você pega as folhas da Bíblia e rasga e faça uma Bíblia do jeito que a pessoa gosta. Só se for, né? Porque aqui está dizendo, Espírito de Deus. E vocês foram feitos um povo dedicado, que vocês foi feito um povo dedicado, e ele afirmou de obediência. E Jesus Cristo ficará purificado pelo o seu sangue, que vocês tenha mais e mais a graça e paz de Deus. Após quando fala Espírito de Deus, após que fala Espírito de Deus, quer dizer que existe sim Espírito Santo e existe Deus. E existe Jesus. Pois não só existe Deus e Jesus. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus? Existe. É muita prova. Essa lição hoje tem muito texto para ler, que é para comprovar mesmo. Vai prestando atenção dessa segunda lição. Agora a terceira lição vai ser um negócio muito bom. Porque vocês vão ver. Para deixar ansioso, fica ligado. Glorifica a Cristo. E o item 3, o item 1.3 é glorifica a Cristo. Vamos lá, glorifica a Cristo. O que é que está escrito? Vamos lá. Jesus afirmou, ele me glorificou. Ele me glorificou. João 16, versículo 14. Vamos lá ver o que está escrito lá. João 16.
Vamos lá, pegar a Bíblia para a Bíblia. Eu pensei que tinha ficado aqui na anotação. Eu acho que eu esqueci de colocar. Perdão. Perdão. Não me conferiram para mim e eu errei. Mas é perdão, gente. Vamos lá. João 16, capítulo 14. Versículo 14. João 16, versículo 14 fala assim. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer. E direi a vocês. Assim ele trará glória para mim. Tá vendo? Ele vai ficar sabendo o que tem para dizer. O Espírito Santo. E vai trazer na glória para Deus. Ele sabe o que vai falar. Pois temos que ter o Espírito Santo. Vai vendo onde eu estou aí. O próximo vai ser a próxima vai ser Atos 8. Do 12 ao 17. Já estou deixando falar daí para toda a verdade, toda verdadeira ação do Espírito exalta o Senhor Jesus Cristo. Toda verdadeira do Espírito Santo exalta o Senhor Jesus Cristo. A verdade do Espírito Santo exalta o Senhor Jesus Cristo. Agora, bora entrar no item 3, o batismo no Espírito Santo. O item 3 fala, batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é experiência distinta da salvação. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Quer dizer o quê? Que é distinta. Você não só vai ter salvação se você for batizado no Espírito Santo. Então, não quer dizer isso. Quer dizer que isso é um dom. E você pode ter esse dom. Você não só está salvo se você receber todos os dons. Entendeu? Então, vamos lá. Segundo Atos. Segundo Atos 8. Vamos lá. Atos 8:12. Atos 8:12 fala assim. Vamos lá, a base. Mas eles acreditarão na mensagem de Filipe. Mas eles acreditarão na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulher. E o próprio Simão também creu e, depois de ser batizado, acompanhou Felipe de perto e muito admirou com os grandes milagres e maravilha que ele fazia. Versículo 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus. E por isso mandaram Pedro e João para lá. E quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum deles. E eles apenas haviam sido batizados em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí Pedro e João pôs as mãos sobre ele. E assim eles receberam o Espírito Santo. Aqui fala quando Filipe chegou em Samaria e ele pregou a palavra de Deus no Atos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 12 ao 17. Fala que Filipe chegou em Samaria e lá existia um homem chamado Simão Pedro. E aquele povo, fala lá, que eles não conheciam o evangélico. E tinha um homem, Simão Pedro, chamado o Mágico, que tinha arte de magia naquela cidade. E o povo tratava ele como o grande poder de Deus. O poder de Deus. Olha só. Por que o povo da cidade tratava? Porque não conhecia a palavra de Deus. Pois então, irmão, quando não conhecemos a palavra de Deus, qualquer coisa nós pode considerar o poder de Deus ou sendo ação de Deus, não é? Pois para nós saber quando é ação de Deus ou ação ou não é de Deus, nós temos que ter um conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? E aqui provamos que o Espírito Santo existe mais uma vez.
É muito texto que prova. Provamos que receberam o evangélico, creram em Jesus, mas depois Pedro e João foram para lá quando soube da notícia e oraram por eles, pôr as mãos, oraram, porque eles tinham autoridade para orar. E oraram. E eles foram batizados no Espírito Santo, tanto homem como mulher. É tão tal que isso foi impressionante, que esse homem chamado Simão, o mágico dessa cidade, ele viu um poder tão extraordinário de Deus, magnífico, uma coisa que ele nunca tinha visto, uma coisa que ninguém naquela cidade tinha visto, que ele queria comprar esse poder para ele. Porque quando a gente conhece o poder verdadeiro de Jesus Cristo, nós vemos que não existe nenhuma força ativa, nenhum poder acima disso. Ele é diferente, porque é o poder verdadeiro do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é diferente de todo tipo de poder. Ele não é igual ao poder do mal. Ele é diferente. Pois não devemos comparar. Se tem algo que está te passando por poder de Deus e está igual ao poder do inimigo, não é poder de Deus. O poder de Deus é diferente, é incomparável com as coisas do inimigo, tá bom? Pois mais uma prova. Isso é a aula de... Essa lição está maravilhosa, entendeu? E nós vamos ver agora Atos 9. Atos 19. Ó, Atos 19, abre a sua Bíblia aí. Mais uma prova. Que isso? Mais uma prova. Atos 19. Vamos lá. Atos 19, de 1 ao 6. Atos, capítulo 19, do 1 ao 6. Vamos lá. E quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Coríntios, Paulo viajou... Paulo viajou pela o interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. E ali encontrou alguns cristãos. Olha bem, versículo 2. E perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Ó, o versículo 2 fala, ele pergunta, quando vocês creram o quê? Quando vocês aceitaram Jesus como o suficiente Salvador da vida de vocês, receberam o Espírito Santo? Como é que não existe o Espírito Santo, meu amigo? Como é que não existe? Olha só, olha bem, tá? Mais uma prova. Receberam o Espírito Santo? Olha a resposta deles. Eles responderam, nós nem mesmo sabemos o que existe o Espírito Santo. Pois tem gente que até aceitou Jesus, mas não tem uma experiência com o Espírito Santo. Tem gente que nem conhece o que é o Espírito Santo. Acha que conhece, mas não conhece. Tá vendo aqui a prova? A Bíblia está escrito. Tá lá. Vamos lá. Versículo 3. Então, quando receberam o Espírito Santo, então, aí ele pergunta, versículo 3. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Ele perguntou. Aí respondendo a pergunta de Paulo. O batismo de João. Recebemos o batismo de João, o Batista. E responderam eles. Então Paulo disse, João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que ele deveria crer naquele que havia de vir. Vim depois dele. Isto é, Jesus Cristo. Tem que crer em Jesus Cristo. Isso é Jesus Cristo. Depois de ouvir isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo pôs as mãos sobre ele, e o Espírito veio sobre eles, e começaram a falar em línguas estranhas, e anunciaram também a mensagem de Deus. Pois Paulo pôs as mãos sobre ele, e receberam o Espírito Santo de Deus. Pois, meu amigo, não tem jeitinho para receber. Tem que ter uma busca e tem que ter pessoas capacitadas, com dom. Existem pessoas que têm dom. Nós vemos que Felipe pregou, mas ele não tinha o dom de orar e os irmãos receberam o Espírito Santo. Foi preciso chegar Pedro e João para orar para o povo de Samaria receber o batismo com Espírito Santo. Entendeu? Pois tem pessoas que conseguem ganhar até almas, fazer você aceitar Jesus Cristo, mas ele não tem o dom
de orar por você e você ser batizado pelo Espírito Santo. Mas tem uns que tem todos, quase todos os dons. Entendeu? Pode ter isso. Diversos dons. Então, falar sobre o Espírito Santo é uma coisa muito séria, que existe. Quando uma pessoa critica, dizer que isso não existe, você pode ver que é uma pessoa que não conhece nada da palavra de Deus, porque dizer que não existe Espírito Santo. Dizer que vocês acreditam em 3 deuses. Não é. Nós acreditamos em um só Deus, que é o Criador de tudo, e acreditamos no Filho de Deus, que é Jesus Cristo enviado, o Salvador. E acreditamos no Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que existe. Porque a Bíblia quase toda, desde o Gênesis, já fala do Espírito de Deus. Tá bom? E eu consegui mostrar a vocês. Estou mostrando a palavra de Deus. Não é eu que estou dizendo isso. Entendeu? Então vamos lá, para mais segmento da lição, para nós acabar. Então, aqui nós vemos que a clara destinação entre os que creem e recebem o Espírito Santo. Os que creem e recebem o Espírito Santo como poder. O novo nascimento. É o novo nascimento e o início da vida cristã. No início da vida cristã. O batismo no Espírito Santo é a capacidade para servir a Deus. Batismo no Espírito Santo é você estar capacitado para servir a Deus, revestido de todas as armaduras. Vamos supor. O item agora, 2.2, é evidência inicial em línguas. Nós vamos falar da evidência inicial em língua. Vamos lá? A evidência imediata do batismo, segundo Atos, é falar em outras línguas. Atos capítulo 2. Vamos lá. Nós vamos conferir no Atos capítulo 2. Vamos comigo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder do Espírito Santo. Aí, mais outra prova. Sempre nós estamos falando Espírito Santo, Espírito Santo. Aqui não tem heresia, aqui é Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 4. Agora vamos para o Atos. Agora, Atos 10. Existe o Atos 10. Porque aqui, Atos 10, 46. Atos 10, capítulo 10, 46. Pois eles ouviram os não-judeus falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então Pedro disse. Tá vendo? Aqui fala sobre Cornélio, a família de Cornélio que recebeu o Espírito Santo. Agora, Atos 19, capítulo 19, versículo 6. E aí Paulo pôs as mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Então, começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem. Pois quando é revestido do Espírito Santo, você começa a anunciar a mensagem de Deus. Se capacite e seja revestido com o Espírito Santo para você começar a anunciar a palavra de Deus. Oh, glória! Vamos lá, vamos dar mais continuidade. Não é dom de línguas permanente. O dom de língua não é permanente, mas sinal inicial da experiência. Você não vai ficar falando o tempo todo isso, mas é um sinal da experiência, do batismo em língua estranha. Batismo no Espírito Santo é um sinal de falar em línguas estranhas. Oh, glória! Para a capacitação, não status. É para uma capacitação. Não para nós ter o status de se apresentar, de se mostrar, dizer que eu estou cheio, se mostrar, não. É para capacitação da palavra do evangélico para servir a Deus. O Espírito Santo capacita para o testemunho. O Espírito Santo capacita nós para nós dar testemunho, não para surpreender espectadores e poder para servir com humildade e eficaz. É poder para servir com humildade e eficaz, não para se apresentar. Tá bom?
Nós vamos lá, ó. Atos. Tá vendo como eu falei para vocês que era muita leitura? Apesar de eu peço Atos 1, 8. Atos capítulo 1, versículo 8 fala: Porém, quando o Espírito Santo, descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Pois quando o Espírito Santo descer sobre vocês, quando o Espírito Santo desce sobre nós, sobre o cristão, nós viramos testemunha de Jesus em todos os lugares onde nós for. Ó, tá vendo? Agora nós vamos lá, dar seguimento. Agora nós vamos para o IT 3. IT 3 é o quê? Os dons do Espírito Santo na igreja. Vamos falar sobre o dom do Espírito Santo na igreja. Diversidades e unidade. Diversos dons e unidade, vamos supor, né? Há diversidades de dons, mas um é o mesmo Espírito. Existem vários dons, como eu vim falar, mas é só um Espírito, mas que tem a capacidade de dar vários dons. Se nós formos ler lá sobre 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios capítulo 12, 4, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas só um é o mesmo Espírito que dá o dom. Pois só um é o mesmo Espírito, tá bom? 1 Coríntios 12, 4. Aí você vai ler lá o capítulo todo, se eu ler aqui vai demorar, mas você já tem base para ler tudo. Necessário para o corpo. É necessário para o corpo. IT 3.2. Dons sobrenaturais. Os dons sobrenaturais inclui os dons sobrenaturais. O que é os dons sobrenaturais? Inclui profecias, curas, línguas, interpretações, discernimento, milagres deve operar com ordem e decência. Todos esses dons devem operar com ordem e decência no culto, na casa do Senhor ou no local onde está fazendo culto, seja onde for. Decência. 1 Coríntios 14, 14, capítulo 14, versículo 33. Vamos lá, é um pouco grande, gente. Vamos lá, tem uma explicação aqui. Agora aqui eu vou ler e vai dar um negócio aqui que vai ter que explicar, senão vai ser complicado. Mas vamos lá, presta atenção. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 em diante, até o 40. Vamos lá. Pois Deus não quer que nós vivemos. Pois Deus não quer que nós vivemos em desordem. Deus não quer que nós vivemos em desordem e sem paz com quem toda a igreja toda igreja do povo de Deus, o 34. Aí vai lá, fala, esse aqui é polêmico. As mulheres devem ficar caladas na reunião de calma aí, porque aqui tá meio complicado para mim. Não, calma aí. As mulheres devem ficar caladas na reunião de adoração, na reunião de adoração, quer dizer o culto, né? Vamos supor. Elas não têm permissão para falar como diz a lei. Elas não devem ter cargo de direção. Calma aí que eu vou explicar isso, mas eu vou ler toda, depois eu explico isso aqui, tá? O 34. Se quiser saber de alguma coisa, que pergunte em casa ao marido e vergonha que uma mulher fale na reunião da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensar que a mensagem de Deus ou que tem algum dom do espiritual deve saber que
o que está escrito é mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isto, que ninguém dê atenção a essas pessoas. Assim, meus irmãos, procure sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíba que se fale em línguas estranhas. Portanto, faça tudo com ordem e decência. Tá bom? Faça tudo com ordem e decência. Não deve proibir, mas tem que ser com ordem e decência falar em língua. E esse negócio aqui do versículo 34 do capítulo 14 do 1 Coríntios, que fala que a mulher não deve falar na igreja, é tipo, por que isso? Ah, pois então não pode ter uma mulher ensinando na igreja, não pode ter uma mulher pregando. Não, não é isso não. Calma aí que eu vou explicar por que isso. Tá vendo? Se alguém não tem um conhecimento da palavra de Deus, história, não vai entender isso e vai dizer, ó, a mulher aqui não deve falar. Não é isso que o apóstolo Paulo falou. Nós temos que entender por que está escrito. Bora lá? Eu vou ler aqui eu vou ler aqui uma explicação para nós eficaz, para nossa eficácia. Deixa eu ver onde vai ficar mais fácil. Contexto, tá. O significado do culto. Eu vou ler sobre o significado do culto daquela época. Na cultura judaica, grego e romano, pode permitir, do primeiro século, as mulheres tinham pouca instrução formal. Está dizendo que, né, nesse tempo, nessa cultura, as mulheres tinham pouca conhecimento no culto cristão. Diferente das sinagogas, era diferente das sinagogas, que os homens e as mulheres estavam juntos, mas havia grande diferença no nível de conhecimento. Quer dizer que naquela época havia grande diferença no nível de conhecimento entre mulher e homem. Então, as mulheres perguntavam muito no culto e às vezes falava até alto, coisa que podia atrapalhar o culto. Então ele disse, pergunte ao seu marido em casa quando chegar, ou a sua dúvida. Era por isso. Mas, como que eu vou responder na Bíblia? Como que eu tenho uma resposta bíblica agora para me sair disso? Será que eu falei uma heresia? A Bíblia tem resposta para isso. Bora lá. Senão eu posso estar falando heresia, né? Muitas das vezes elas faziam pergunta, né? Como eu falei. Muitas das vezes elas faziam pergunta em voz alta e interrompia o culto, gerando confusão. Entendeu? Gerava confusão no culto. Entendeu? Por isso o apóstolo Paulo disse que se quiser aprender alguma coisa, pergunte em casa ao seu marido. Isso mostra que não se trata de uma proibição absoluta de falar, mas de evitar tumulto. Não era uma proibição da mulher falar, mas era uma forma de proibir tumulto no culto. Então, para provar que Paulo não era contra uma mulher falar no culto, falar na igreja, para alguém ter uma doutrina dessa, falar, aqui mulher não pode falar, não pode ensinar, não pode pregar. Usando esse texto, nós vamos responder com um texto bíblico. Vamos lá? Vamos falar algumas coisas aqui, ó. Se Paulo estivesse proibindo todas as mulheres de falar, haverá contradição. Por quê? Tá vendo? Se Paulo proibisse as mulheres de falar, aí vai ter contradição. Por que a contradição? Porque em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, ele já fala que a mulher pode orar e profetizar no culto, desde que com decência. 1 Coríntios, capítulo 11, 5, ele lá fala que a mulher pode orar e profetizar no culto com decência. Pois quer dizer que Paulo não está proibindo as mulheres de falar no culto. Só que o segredo o seguinte é esse. Não é ler um versículo só. Nós temos que entender da palavra. Temos que estudar a palavra de Deus para ter uma interpretação hermenêutica dos textos e uma exegese boa dos textos. Sem estudo não vai conseguir, vai ser complicado. Tem muito texto bíblico que nós precisamos de entender da história, da cultura, da época, para tentar chegar à conclusão. Entendeu? Pois esse, Paulo não proíbe. No culto.
que o culto desse com decência, né? Aí vamos lá, mais outra resposta. Em Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo logo vai, tem várias, logo lá o apóstolo Paulo tem várias mulheres que trabalhavam ativamente na obra do Senhor. Romanos capítulo 16, você vai ver lá, Romanos capítulo 16, que o apóstolo Paulo fala de várias mulher que trabalhavam na obra do Senhor. Pois a mulher pode sim, mas com decência, ele está falando o quê? Com decência, que seja com decência para não atrapalhar. Ele fala de Febre, uma mulher chamada Febre, Priscila e Júlia. Febre, Priscila e Júlia. Tinha essas mulheres. Portanto, o problema não é falar em si, mas falar de modo decente. O problema não é falar, é ter decência, ter inteligência. Pois as mulheres e homem podem falar. Mas não era uma proibição só para mulher, era também para homem. Se tivesse um homem também que ficasse perguntando muito, ia atrapalhar, também não podia. Tá bom? Concluído, respondida a resposta. Vamos lá, vamos dar seguimento. Então, agora nós vamos para fruto e dons. Agora vamos falar do item 3.3, fruto e dom. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos lá. Vamos lá. Gálatas 5, versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria e paz, e a paciência e delicadeza, a bondade e fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essa coisa não existe lei. Contra o Espírito Santo de Deus não existe lei. Ele produz amor, bondade, decidimento e inteligência. Quem tem o Espírito Santo quer ser inteligente. Quem tem o Espírito Santo quer buscar mais de Deus. Quer se preparar para evangelizar as pessoas. Pois bota isso na mente. Quem tem o Espírito Santo quer ter amor, quer se aproximar de pessoas para falar de Jesus com entendimento. Tá bom? Foi aí que fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Vamos lá? Mostra o caráter gerado, lá mostra o caráter gerado pelo Espírito Santo, fruto e evidência de natureza. Os dons são ferramenta de servir. Tá vendo? Os dons são ferramenta para servir a Deus. Ô, glória! Estamos terminando, mas vamos lá. Agora eu vou deixar subsídio teológico. Vamos ler um subsídio teológico aqui. É tipo um pensamento de algum teólogo. Sempre tem nas lições que a gente pega. Entre aspas, não há nenhum verdadeiro pentecostalismo, entre aspas, nenhum verdadeiro pentecostalismo sem o senhorio de Cristo. Não há verdadeiro pentecostalismo sem o senhorio de Cristo, o domínio das Escrituras. E sem o domínio das Escrituras. Não existe pentecostalismo clássico, verdadeiro, sem o domínio de Jesus Cristo e sem o domínio das Escrituras, que é a palavra de Deus. E a operação do Espírito Santo, com reverência e propósito bíblico. Não há. Se não tiver, vamos lá, se não tiver, não há pentecostalismo sem o senhorio de Jesus Cristo. Não há pentecostalismo sem o senhorio de Jesus Cristo. Não, e o domínio das Escrituras. Não há. E do Espírito Santo. Propósito bíblico. Não há. Não há. Após temos que ter domínio de Jesus Cristo, Escritura, Escritura e Bíblica também. Escritura bíblica. Então, eu vou deixar uma aplicação, aplicação prática. Vamos lá, sempre temos aplicação prática.
Você já buscou o batismo no Espírito Santo com base bíblica? Você buscou o batismo com o Espírito Santo com a base bíblica ou como é que você buscou isso? Tinha base bíblica, o jeito que te ensinaram? Tinha? Presta atenção, hein? Ó, avalie a sua motivação. Desejo poder para testemunhar o extraordinário do Espírito Santo. Foi avalie isso aí, tá bom? Avalie. Pergunta para reflexão. Umas perguntinhas aqui para a sua reflexão que a gente tem aqui, ó. Vamos lá. E vamos concluir. Por que o Espírito Santo é uma pessoa ativa? Por que o Espírito Santo é uma pessoa ativa? Pergunta 1. A 2. Qual é a diferença entre o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo? Tudo isso foi falado aqui, viu? Na lição. 3. Pergunta 3. Qual é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo? A 4 é: cite três dons espiritual mencionado em 1 Coríntios 12. 5. Terminar. Qual é a diferença entre os dons e o fruto do Espírito Santo? Tá bom? Para terminar. Isso aí é para você refletir. Pega isso aí, anote cada uma, analise, veja a lição. E se você quiser adquirir essa revista, entre em contato conosco onde estiver passando esse vídeo com a mensagem que nós vamos te responder, vamos te explicar. Tá bom? Desde já eu agradeço pela lição que vocês assistiram aí, que nós conseguimos fazer. Eu acho, para mim, foi uma lição muito boa. Nós mostrou, biblicamente, nós terminou a lição 2, entendeu? Com provas bíblicas que o Espírito Santo existe. O batismo no Espírito Santo é bíblico. Ô glória! Isso não tem como argumentar. Desde o livro de Gênesis, que tem a prova que existe o Espírito Santo. Que existe o Espírito Santo. Que Jesus prometeu o revestimento do Espírito Santo. Pois não tem argumento, tá bom? Espero vocês nas próximas aulas, nas próximas lições que diga. E a próxima lições eu vou deixar o que vai ser. Na próxima lições, a lição 3, nós vamos falar sobre o surgimento do neopentecostalismo. É a lição 3, tá bom? Te espero na lição 3. Um abraço e a paz de Deus com você. Fui!